difícil gostar da segunda-feira, né? Não sei por que a gente não gosta da segunda-feira. Por que será, hein? Mas hoje é segunda-feira. Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, bendito, poderoso, maravilhoso, Senhor que criou todo este universo que é enorme. A gente não imagina o tamanho do universo, as forças que ali estão, as forças que se criam, que se movimentam entre os elementos que compõem o universo. Saber que um único ser controla absolutamente tudo isso. Olha o tamanho, a grandeza deste único ser, que é o nosso Deus, que é o Deus a quem nós servimos e adoramos. É o Deus que nos criou. É o Deus que nos mantém com o fôlego de vida. Olha o tamanho do Deus que nós servimos. Olha o tamanho desta criatura majestosa, deste Espírito que é o nosso Deus. Ele controla tudo. Controla de um vermezinho enterrado na Terra até as galáxias. Este é o nosso Deus, que vai nos dar a vida eterna, que cuida de cada um de nós, que nos perdoa, que nos sustenta e que nos encaminha pelo caminho correto, perfeito. Eu louvo, glorifico e agradeço a esse Deus, a esse Senhor, santo e poderoso. Agradeço pela sua vida, pela sua que está aí com a gente. Agradeço pela minha vida. Agradeço por todas as vidas e peço que o Senhor use de compaixão e de misericórdia para com este mundo tão pecador, este mundo que tanto renega esse Deus poderoso e maravilhoso que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Glórias a ti, Senhor. No nome do teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Tomando um cafezinho aqui, numa canequinha nova, ó. Mas aquela azulzinha eu não desprezo. Gosto muito daquela azulzinha. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já falou um tempo atrás, mas a gente precisa renovar, falar novamente das coisas, porque tem gente que se esquece, né? E este mundo, estava pensando hoje de madrugada, mas não era de madrugada, era agora de manhã já, era umas 6 horas da manhã. Estava pensando como Deus é grande, né? Como Deus é imenso e maravilhoso e bondoso. Então,
Esse mundo aqui está envolvido em corrupção, mentira e corrupção. E isto gera maldade, porque isto tudo provém do pecado. Então hoje eu quero falar, na verdade, eu vou falar de duas palavras que são originárias de uma palavra, né? E nada relacionado à mente de forma tão rápida e tão eficaz, né? Se compara à droga. A droga, não só a droga alucinógena, né? Ou que proporciona bem-estar temporário, mas a droga também usada em remédios, né? E como Satanás deturpa tudo aquilo que é bom, ele usa a farmacologia há séculos. Para quê? Para enfraquecer a humanidade. Hoje, a grande maioria dos pedintes, das pessoas em situação de rua, né, que eles falam, hoje é assim, hoje muda tudo, é pedinte, né? São pessoas que usam o dinheiro que recebe para comprar droga. Maconha é muito pouco, viu? A maconha já é fraca para eles. Eles querem crack, cocaína e outras drogas. E isso enfraquece a humanidade. Isso vai enfraquecendo a cabeça, a capacidade de raciocínio, de concentração. E a Bíblia, ela nos adverte a respeito dos perigos da droga. Porque a droga, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Na Bíblia Sagrada, abre aí sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler aqui juntos, ou você vai ouvir, versículos do 19 ao 21. A gente lembra que eu falei agora, porque de uma palavra, né, surgiram duas outras palavras. Na época em que a Bíblia foi escrita, e este texto aqui aos Gálatas foi escrito no grego, né? Não existia para o termo droga. Não existia isso. Não existia farmácia, né? O que existia era isso que está escrito aqui na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21, que eu convido você para a gente ler juntos. Então, se você tem a sua Bíblia, leia comigo. Se você não pode ler, eu convido você então para ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Lá em Romanos 10, 17. Olha o que está escrito aqui. Porque, presta atenção, quando você vê qualquer pessoa aí dizendo de espírito de droga, espírito de prostituição, espírito de bebedice, isso tudo é mentira.
Mas como que você fala que é mentira? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito. Não é mentira porque eu acho que é. Ele crê. Não é porque eu creio, é porque está escrito. É mentira de quem fala, é mentira. São pessoas que inventam as coisas para enganar. Para engano. Olha o que está escrito aqui. Paulo escreve. Porque as obras da carne. Não está falando que é obra espiritual isso. Está falando que é obra da carne. Quem se dedica a isso. Não quer dizer que tudo isso sejam coisas carnais. Mas quem se dedica a isso faz porque quer. Quando ele fala obras da carne, ele está dizendo a pessoa faz porque ela quer. Entendeu? Mas nós vamos achar coisas espirituais aqui. E dentre elas está as drogas e a farmacologia. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Sua esposa está com espírito de adultério. Mentira. Está aqui, lê. É só ler Paulo. Fornicação. Sua filha, seu filho estão fornicando. É um espírito. Mentira. É obra da carne. A pessoa faz porque ela quer. Impureza. Lascívia. Idolatria. Aí Paulo diz, o próprio Paulo, acho que em Coríntios, né, diz que atrás de cada ídolo há um demônio. A pessoa faz, é obra da carne, mas ela se entrega a algo muito superior àquilo que ela faz, superior em prioridade, em coisas ruins. Feitiçaria. Hoje pouco se fala, né, em feitiçaria, mas é o que mais existe por aí. A pessoa foi levada por um espírito a fazer isso. Mentira, ela fez porque ela quis. Está aqui na Bíblia. Inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja. Espírito de inveja. Não fala bobagem. Homicídio. Eu matei porque eu ouvi. Não, você matou porque você estava com raiva, com ódio, e você não se controlou. Bíblia. Bebedice, ele tem espírito de embriaguez, o Zé Pilintra. Vai inventar para outro. A pessoa bebe porque ela quer beber, ué. Não tem esse negócio de espírito, é obra da carne. Gálatas 5, 19, 21. Glutonaria, né? Crente gordo é o que mais tem. E eu só quero dizer para vocês que comer demais é pecado. Obra da carne. E olha o que ele diz. E as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declarais, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sou eu que estou julgando, como muitos já disseram. Ele fica julgando. Não estou julgando nada. Eu estou lendo o que está na Bíblia. O sujeito que come demais, que não se controla na comida, na bebida, em qualquer coisa. Aqui, ó. Não herdará o reino de Deus. Hoje eu não vou me ater à comida, né? Hoje eu vou me ater à droga. Drogas e farmacologia
essas duas palavras, drogas e farmacologia, surgiu do termo feitiçaria. Algumas Bíblias também já nem usam mais esse termo, feitiçaria, usam outros termos, mas é feitiçaria. Da feitiçaria surgiu o termo farmáquia. Eu não gosto de usar muito esse negócio de grego, falar no grego, mas é isso aí para você entender. Farmáquia, né? Surgiu esse termo porque, muita coisa ali era usada na medicina, ainda é, né? Só que nem todos aqueles que agiam como médico eram médicos. A grande maioria dos médicos desta época eram também envolvidos com bruxaria, com encantamento. Entendeu? Por que foi ligando a palavra feitiçaria com drogas? Porque eles administravam como remédio para as pessoas drogas. E isso passou a virar um serviço de preparar aquilo. Farmacologia. Então, irmãos, toda obra da carne, né? A pessoa que pratica, ela cai nas mãos de Satanás. Qualquer obra da carne, qualquer uma. Sujeito que adultério, não é um espírito de adultério. A pessoa pratica porque ela quer, mas obviamente ela vai cair na mão de Satanás. Adultério é pecado. Assim como glutonaria, comer demais, é pecado. As pessoas não falam isso. Raramente você vai ouvir isso num púlpito de uma igreja, que comer demais é pecado. Mas vamos falar das drogas, porque o papo hoje é droga, né? A feitiçaria que está aqui na Bíblia, não só em Gálatas 5, você vai ler sobre feitiçaria também no livro do Apocalipse, viu? Capítulo 9, versículos do 20 ao 21, né? E não se arrependem, lá embaixo do versículo 21, dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Aí fala de fornicação, de furto. O que é feitiçaria? Precisa saber o que é. Feitiçaria é também durante aquilo que eles chamam de sessão, culto, reunião, cada um dá um nome, né? É o uso também, não essencialmente, mas também o uso de drogas que levam a pessoa a alucinações. Para quê? Para fazer o contato com o mundo espiritual. Vou só usar um exemplo aqui, clássico no Brasil. O tal do Santo Daime aí, né? Os artistas já tomaram, todo mundo aí. Para que eles tomam? Para entrar em contato com esse mundo espiritual. Eu me conheci melhor, né? E cada lugar tem a sua regra para isso. E isso é bruxaria de alto nível. Porque a gente encontra, no nosso meio cristão, tem muito falso também, né? A grande maioria deles, ex-bruxo, ex-não sei o que, né? Mas a gente encontra no nosso meio ex-feiticeiros que se converteram ao cristianismo e confirmam.
a grande importância das drogas na feitiçaria. Mas existe muita gente aí que incitam o uso de droga. A pessoa que usa droga, ela sempre vai estar em contato com o mundo espiritual. Sempre vai estar parceira ao lado dela da conjuração de demônios. E o livro do Apocalipse, qualquer droga, viu? Maconha, estou falando dessas drogas alucinógenas. Aqui agora não estou me referindo às drogas remédio, né? Certo? A cocaína pode ser usada como remédio. Mas quem usa, normalmente, usa para quê? Para aquela euforia, para aquela coisa toda. E é um contato com o mundo espiritual maligno. E o livro do Apocalipse diz que no fim dos tempos será um tempo caracterizado pelo uso em grande escala de drogas que alteram a nossa mente. Eu sou psicanalista. Eu não trabalho com hipnose. Por quê? Porque eu sei que altera a mente. Mexe com a mente. Abre a mente da pessoa e coloca a mente da pessoa à disposição do hipnotizador. Ah, mas cura nada. Cura por uns dias, algumas horas até, só. Depois o problema volta. Sem contar que naquele período da hipnose você esteve com sua mente à disposição. E o uso de drogas hoje é um fenômeno social dramático. Dramático. Maconha virou água com açúcar. Ainda vem aí esse pessoal aí que sabe tudo, entende tudo, mas acho que nunca andaram pela rua, né? 40 gramas, sei lá quantas gramas, pode. Não pode, porque se você diz que pode, e se isso é ilícito, então você está autorizando, entre aspas, o comércio ilícito. Porque a pessoa só pode ter 40 gramas se ela comprou num comércio ilícito. Então você está autorizando. Olha só como o negócio é desbalanceado. Não pode. Não, mas 40 gramas é para uso. Mas se não pode, como é que vai autorizar o uso? Bom, até 100 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, eu acho, uns 130 anos, né? O ópio era muito usado, a cocaína, mas era usado por membros de uma aristocracia da época decadente e no meio de algumas categorias profissionais. Entendeu? Hoje não, hoje liberou. Liberou. Como é que você conversa? A polícia prende. Quanto mais prende, mais tem para prender. Porque 40 gramas pode, né? E isso afeta a sociedade. Afeta. O uso das drogas que trazem alucinação ou um falso bem-estar, como é o caso da maconha, por exemplo. Maconha traz um falso bem. E você vê que uma coisa puxa a outra, né?
Maconheiro fede, cheira mal, dorme muito e come muito. Pode ver. Maconheiro gosta de dormir e comer, né? Que é a tal, aquilo, é a larica, né? Estou falando das coisas que eu estudo, né? Comer demais é pecado. Dormir demais é preguiça. Então você vê aí. As drogas, elas podem ser benéficas ao ser humano quando são usadas na medida, na dosagem e da maneira correta, né? Por exemplo, pessoa que tem depressão, aí usar uma droga, um comprimido, um componente que contém drogas lá dentro, mas é um tratamento, entendeu? Pode causar dependência? Claro que pode. E a pessoa, quando usa por muito tempo, acaba ficando dependente química daquilo, porque o cérebro passa a exigir aquilo. E as pessoas que mexem com esse tipo de coisa acabam se envolvendo. Isso é uma bola de neve. Alguns, depois de um tempo envolvido com isso, se perdem. Isso depende de cada um, né? Depende de cada um mesmo. E outros veem o buraco que se enfiaram. Outros conseguem ver o buraco que se enfiaram. Pessoas que mexem com feitiçaria, né? Com as coisas do oculto. Tudo que é envolvido no oculto é motivo de engano. Pois se é oculto aquilo que lhe for apresentado como claro, como visível, é mentira. Porque é oculto, você vai acreditar naquilo como sendo coisas do oculto. Agora, como é que você tem certeza que aquilo que te foi apresentado daquela forma é verdadeiro? Aí, mas olha, eu sei que aquilo é verdadeiro, que aquela pessoa me falou, porque só eu e a outra pessoa, o morto, sabíamos. Só você e o morto e uma nuvem de testemunhas. No mundo dos vivos, no mundo real, no mundo material, era você e o morto. Mas e no mundo espiritual? Tem uma nuvem de espíritos aí ouvindo, sabendo tudo que você fala, que você faz. E para te enganar, eles se apresentam para você, falando uma coisa que só vocês dois sabiam, você e o falecido ou a falecida, dizendo que ele é o falecido ou a falecida. E as pessoas acreditam, dizendo o que vai acontecer. Está cheio de vidente, está cheio de vidente na internet. Até em sites que né, a gente considera sério. Tem lá astróloga, simpatia, né? Nós não tivemos aí agora, semana passada, uma cantora, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela, Alcione. Para você ver, veja você a que ponto a coisa chega.
Veja você, eu não sei se vocês acompanharam isso, essa cantora, numa entrevista aí, não sei se foi num canal, não sei, no podcast, mas está na internet, gente, é só entrar lá. No YouTube, qualquer um vê isso, está lá, né? Então, durante a entrevista, ela elogiando o presidente atual, meu Deus, e ameaçando o Trump de que ela iria para casa naquele momento e iria fazer uma macumba contra ele. Olha só. Quem é que gera, muitas vezes, cria o negócio do preconceito? Ameaçar alguém? Ora, se eu disser, eu vou orar por você, eu não estou ameaçando a pessoa. Você ouviu, Marília? Isso está aí, entra em qualquer site aí do YouTube. Não, entra lá no YouTube e colocar o Cione Trump. Já vai aparecer ela falando. Vou lá, vou fazer uma macumbinha para ele. Bem assim. Feitiçaria. Você acha que isso que Deus aprova? Eu não quero saber se o Trump está certo, está errado. Não vamos discutir isso aqui, porque certo ou errado, esse país está cheio de coisa errada. Eu acabei de citar aqui, né, o negócio da droga, 40 gramas pode. Acabei de citar. Como é que pode se vender é crime? Se a pessoa tem 40 gramas é porque ela comprou de um criminoso. Né? Acabei de citar um monte de coisa errada que tem nesse país. Aliás, difícil achar coisa certa, né? Aqui. Mas isso não é de hoje. Isso vem de 40 anos já. Isso aqui não pensa você que o ex-presidente era melhor, o ex do ex... Não, tudo. Gente, o que vocês precisam entender? Que é tudo farinha do mesmo saco, não é de saco diferente. E a Orlênia também viu. Então, quando a gente fala de feitiçaria, nós estamos falando dessas coisas, olha. Uma grande parte da população já foi afetada por droga. Todas as famílias, praticamente, é claro, né, não vamos bater 100%, mas praticamente todas as famílias têm um problema de droga na família. Um primo, um tio, não sei quem, uma vizinha, todo mundo tem. Chegar ao ponto, né, de fazer um muro lá na Cracolândia, em São Paulo, para separar os adictos das pessoas. Colocar lá 2, 3 viaturas paradas o dia inteiro lá para tomar conta deles, sabendo que lá dentro está ocorrendo um comércio ilegal. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Lá dentro é um comércio ilegal. Como é que aquelas pessoas usam drogas lá? Porque tem um monte de gente que vende lá dentro. O que se faz? Nada. Porque essas pessoas continuam vendendo. Ali tem tal... Todo mundo, isso eu já falei várias vezes, quem é que mora em bairro aí e não sabe que aqui, ali, acolá, as pessoas vendem droga. Então, esta palavra feitiçaria não é só aquilo que nos ensinaram quando a gente era criança, era infante, não. O negócio da feitiçaria vai muito além e envolve as drogas. É isso que eu quero que vocês entendam. Não sei se eu estou conseguindo transmitir isso para vocês. O termo feitiçaria na Bíblia
além de envolver o mundo espiritual, esses trabalhos com o oculto, com o maligno, envolve também as drogas. E as drogas, do jeito que estão hoje, é um fortíssimo indicativo do fim dos tempos. Tudo isso para dizer isso para vocês. As drogas é um forte indicativo do fim dos tempos. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 21. Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, para tratarmos esses assuntos tão cercados de mimimi, disso não pode, aquilo não pode falar, não pode dizer, não pode isso, não pode aquilo, hoje não pode mais nada. Falar a verdade hoje é crime. Mentira você pode falar à vontade. Porque depois você diz, eu estava brincando. Então falar mentira pode. A verdade você tem que tomar um cuidado para falar. Porque senão vem aquele monte de processo em cima de você. E aí tiram até o que você não tem. Né? Dá-nos sabedoria, Senhor, para não nos calarmos. Porque a gente não pode se calar, né? Não pode. Nós temos que continuar pregando a verdade. Com risco ou sem risco. Cuida de nós, Senhor. Esta é minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.